Olá pessoal, então vamos aí para a nossa revisão aí da aula. Hoje a gente vai ver aqui as ilustrações com formas geométricas e também o grid padrão do Illustrator, tá? Como toda aula, vamos começar aí em janela, espaço de trabalho, clássicos essenciais, tá? Ou redefinir os clássicos essenciais, tá? Então eu vou colocar aqui janela, opa, espaço de trabalho, clássicos essenciais. Novamente, espaço de trabalho, redefinir clássicos essenciais, tá? Então isso aqui é para a gente ter acesso às ferramentas. Essa aula vai servir de base para a próxima, onde a gente vai explorar melhor aí o traçado, as opções de traçado, tá? Então vamos abrir aqui um arquivo em pixels mesmo, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com 1080 por 1080 pixels, que é um padrão aí de post para Instagram, tá? E Facebook. Número de prancheta zoom, o restante a gente não vai mexer, tá? A cor aqui a gente pode colocar RGB e resolução alta para rasterização, tá? Ou criar os elementos, tá? A gente já viu aqui, né, nas nossas aulas de Illustrator, as ferramentas geométricas, né? Então a gente tem aqui o retângulo, que geralmente é o que aparece, mas pressionando sobre ele a gente aparece várias opções, retângulo arredondado, ferramenta elipse, ferramenta polígono, estrela e ferramenta clarão. Como eu falei para vocês, se a gente abre um retângulo aí, né, sem pressionar nada do teclado, ele vai abrir um retângulo, né, na proporção que eu colocar, né. Segurando o Shift, esse retângulo vai abrir aí no formato de quadrado, né, ou seja, todos os lados iguais, e isso vai se repetir também para o retângulo arredondado, certo? Para a elipse, né, e também para o polígono e para a estrela, tá? A ferramenta clarão a gente não vai falar ainda, né? Então a outra opção que a gente tem é dar um clique na página e abrir aí retângulos, círculos com uma medida específica, tá? Aqui a gente tem ainda a ferramenta polígono, onde além do tamanho você pode definir o número de lado, né? Então o raio dela é o tamanho e o número de lados que eu vou ter. Então a gente pode ter aí polígonos de infinitos números de lado, tá? E a ferramenta estrela a gente tem dois raios, né? O raio maior, que é o tamanho da estrela, e o raio menor é onde vai ficar a ponta da estrela, né? Então se eu colocar aqui uma estrela de 13 pontas, do jeito que está aqui eu tenho esse tipo de desenho, né? Se eu diminuir o raio dela, eu vou ter outro tipo de desenho e por aí vai, tá? Além de tudo isso, algumas técnicas de ilustração, como pixel art e até mesmo flash design, vão usar aí os grids do Illustrator, né, ou outros grids, né, para a gente poder construir aí elementos mais pautados na geometria, né. A gente vai ver que nessa aula, né, vou aqui em exibir, mostrar grade, esse grid que é o padrão do Illustrator, que a gente pode configurar, tá? Mudar esse tamanho dele. Se eu der aqui um Ctrl K, que é nas preferências, e aí eu vou colocar ali, ó, guias e grades, né? Eu posso mudar o tamanho, né, a cor da linha guia, a cor da grade, né? Então aqui a gente está com cinza, eu posso colocar aqui a cor que eu quiser aqui nessa grade, né? Posso alterar isso. Eu prefiro não alterar, tá? Vou manter aqui no cinza mesmo. Agora você voltar, voltei aqui ó, no cinza, mas você pode colocar qualquer cor que você queira. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui. Qualquer cor que você queira. Você pode colocar o estilo das linhas ou pontos, tá? E você pode colocar aqui a grade, né? Aqui tá cada 72 pixels, né? Com 8 divisões. Você pode alterar isso aqui para 300 pixels com 8 divisões do jeito que você quiser. Mostrar grades atrás ou na frente, né? Então são as configurações da grade aqui que a gente pode trabalhar. A gente vai manter como tá. E é o que eu mostrei na aula para vocês, né? Pedi para pintar aqui o quadrado, né? O preenchimento dele, escolher uma cor, eu vou escolher o amarelo aqui e deixar sem traçado, né? Se a gente for tentar criar um quadrado, por exemplo, né, seguindo esses módulos aqui,
você vai ver que é um pouco difícil. A gente acha que tá legal, mas na hora que a gente colocar o zoom ali, pode ser que ele não esteja ajustado, né? Então, um outro exercício que a gente fez é vir novamente exibir, ok? Onde está as grades, onde eu tenho mostrar grades, agora está ocultar, porque ela já está aparecendo, vou colocar encaixar na grade. Agora o que acontece? O nosso Illustrator começa a alinhar essa grade com os pontinhos, tá? E aí o que eu pedi para vocês fazerem, né, era criar aí um quadrado, um círculo alinhado aí e um triângulo, que aqui eu vou passar para 3 lados, né? Vai ser um triângulo, todos alinhados à grade, né? E para exemplificar um pouco como essa ferramenta pode ser utilizada, a gente brincou aí de criar personagens através da grade com as ferramentas que a gente já sabe, né? Então, o primeiro personagem que eu criei foi olhando aqui, né, o quadrado, então eu fiz ali, que eu mandei para vocês, o Frank, né, que a gente brinca, tem lá o arquivo, né? Transformando aqui, ó, suavizando os traços, né? Transformei um pouco esse rostinho aqui num quadrado, não muito quadrado, mas, né, só para ter algum volume, né? Então essa ferramenta a gente já viu, que é de suavizar os pontos. Fiz a mesma coisa aqui no triângulo, eu rotacionei esse triângulo de ponta cabeça aqui, ó, para suavizar essas duas arestas e criar aí um rostinho que mais tarde a gente foi interpretando para desenhar um gatinho, né? Então a ideia é que vocês criem com essas ferramentas que a gente já conhece alguns personagens, né? Então eu brinquei aqui com a ideia do Mickey, então nosso exercício é esse, né? E eu vou deixar bem livre, né? Para que vocês façam, né? Aqui eu peguei o próprio triângulo, achatei um pouco e transformei em orelhinhas e por aí vai, né? Então eu vou buscar aqui o arquivo que a gente fez na outra aula, que eu fui mostrando para vocês. Tá, então aqui eu localizei, né, o arquivo Frank que a gente tinha feito, tá lá no AVA de vocês, né? E o que tem aqui, né? Só para mostrar, a gente trabalhou aí as figuras geométricas, né? Eu vou deletar esse fundo aqui por hora para a gente ver, né? Então foi todo usando aí, ó, círculos, né? Quadrados com as pontinhas suavizadas, né? Aqui eu desenhei uma ferramenta livre com a caneta que a gente já sabe usar também. Então, e aí eu consigo fazer ilustrações, né? Criar personagens usando apenas o vetor, sem ter um desenho como base, né? Outra coisa importante que eu coloquei é que depois que você desenha, ó, se a gente for tentar mover com a ferramenta de seleção, o que acontece? Cada objeto é uma coisa diferente, né? Aí eu expliquei para vocês da gente clicar e arrastar, né? Criar um conjunto de objetos ali apertando o Ctrl G ou o botão direito agrupar. A mesma coisa se eu quiser tirar esse agrupamento. Eu vou clicar com o botão direito, colocar desagrupar, ou Shift Ctrl G para desagrupar, tá? Quando eu agrupo um objeto, aí fica mais fácil de eu transportar ele. Então você imagina, a gente está trabalhando aí com o modelo final para animação, eu posso agrupar a cabeça, os membros, o corpo, tudo separadamente para que eu possa criar os movimentos ali, tá? E aí eu aproveitei esse lance da animação, do agrupamento, para mostrar para vocês uma ferramenta que alguns de vocês já descobriram, que é quando eu tenho um grupo ou mesmo uma figura isolada e eu der 2 cliques, ele vai abrir aqui, ó, com as outras figuras da página mais clarinhas, né? Isso quer dizer que eu estou editando só aquele vetor ali, né? Eu não consigo pegar dentro desse coisa os demais vetores. Para voltar é só clicar aqui. Quando a gente está trabalhando em grupo, é bem legal porque eu posso vir aqui, ó, dar 2 cliques, editar o brilho do nariz e voltar a trabalhar aí com ele inteiro. Então, sei lá, se você for fazer uma animação quadro a quadro, né, você pode de repente, eu vou reduzir um pouco aqui só para ficar mais fácil, tá? Duplicar o Frank várias vezes, né, que são cada quadro de animação, e para eu alterar aqui, ó, eu vou clicando aqui
dando 2 cliques, né, para abrir o meu grupo de edição e trocando os itens, né. Outra coisa que é possível é fazer grupos dentro dos grupos, né, então eu mostrei para vocês que dá para a gente agrupar, por exemplo, os pontos aqui da cabeça dele, né. Então o que que acontece, né? Aqui, ó, sempre eles estão mexendo sozinhos. A partir do momento que eu agrupei, né, a gente vai voltar lá, dando 2 cliques na página, ele volta tudo. Então eu posso mexer a cabeça e depois chegar aqui e mexer cada um dos pontos, né? Nesse aqui já não vai dar, porque eu tenho um grupo só, então eu vou mexer a cabeça, né? E vou mexer o ponto, vai se desfazer ali, né? A mesma coisa com aqui o parafuso, né? Então a gente pode criar esses subgrupos, né? Geralmente é interessante, né, a gente fazer vários subgrupos para facilitar a edição, tá? Mais para frente a gente vai ver nos próximos encontros, né, como fazer esses objetos, mesmo agrupados, se tornarem um objeto só com a ferramenta Pathfinder, mas isso é assunto para outra aula.